Exames laboratoriais em reumatologia. A importância dos exames dá-se para complementar os resultados apresentados na avaliação funcional do paciente reumático, avaliação da interpretação dos exames complementares, como raio-x e tomografia computadorizada, dentre outros. Sendo assim, observa-se a importância da verificação de alguns valores como referência dentre as muitas patologias reumáticas. As principais provas na fase aguda das doenças reumáticas são o PCR, proteína C reativa, e o VHS, velocidade de hemossedimentação. Alguns exames ainda complementares e importantes encontrados nessa fase aguda seria a alfa-1 glicoproteína ácida e a fração 2 de gama de adenoforese de proteínas. Esses exames não são realizados em qualquer laboratório. Deve existir uma especificidade para a solicitação desses exames. Entretanto, o PCR e o VHS, eles elevam-se em decorrência de uma inflamação de processos imunes. Também, o PCR e o VHS, eles prestam-se não ao diagnóstico, mas para a detecção de alguma atividade da doença reumática e monitorização da terapêutica utilizada. O PCR, ou proteína C reativa, é uma proteína produzida pelo fígado, cuja concentração sanguínea se eleva radicalmente quando há indício de processos inflamatórios ou infecciosos. Alguns valores relacionados ao PCR abaixo de 1 mg por decilitro, essas alterações do PCR estão presentes em um exercício muito vigoroso, condições de frio, gengivites, convulsões, depressão, diabetes, obesidade, até em função da própria idade. Valores entre 1 e 10 mg por decilitro estão presentes, aí sim já em patologias mais importantes, como infarto do miocárdio, pancreatite, neoplasias, infecções de mucosas como bronquite e cistite, doenças do tecido conjuntivo e na artrite reumatoide. Acima de 10 mg por decilitro, infecções bacterianas agudas, grandes traumas e vasculites sistêmicas. O VHS, que é a velocidade de hemossedimentação ou velocidade de hemossedimentação de hemácias, é um exame de sangue muito utilizado para detectar alguma inflamação ou infecção no organismo, quer sejam das mais simples, como resfriados, infecções por bactérias, inflamações inflamatórias causadas por uma artrite, até uma doença mais complexa, como a doença do pâncreas aguda. O VHS mede a velocidade da separação entre os glóbulos vermelhos e o plasma, que é a parte líquida do sangue, pela ação da gravidade. Quando há um processo inflamatório na corrente sanguínea, são formadas proteínas que diminuem a viscosidade do sangue e aceleram a velocidade de hemossedimentação, provocando como resultado um VHS alto, acima de 15 mm no homem e de 20 mm na mulher. Causas de alteração de VHS. Aumento. Normalmente ele é encontrado em mulheres, idosos, situações de gravidez, anemia, aumento do colesterol, obesidade, lesão tecidual, alterações de nível de heparina, coagulação e aumento da temperatura corporal. Diminuição do fibrinogênio, insuficiência cardíaca congestiva e quando acontece uma coagulação da amostra superior a 2 horas e diminuição da temperatura. Evidentemente que essas situações, tanto de aumento ou diminuição, elas podem estar associadas. Normalmente nunca estão isoladas. Líquido sinovial. É o líquido que preenche o espaço de uma articulação e normalmente ele é retirado através de uma punção, introdução de uma agulha e retirado uma quantidade para análise. Ele auxilia na complementação diagnóstica das doenças artropáticas inflamatórias. Confirma o diagnóstico, principalmente de artrite séptica e de artropatias por cristais, a mais comum a gota. No gráfico, temos alguma relação entre os estágios da alteração do líquido sinovial,
e desde a normalidade eles podem apresentar alguns estágios patológicos. Nível 1, não inflamatório. Nível 2, inflamatório. Nível 3, séptico. E nível 4, hemorrágico. E fazemos aqui, nesse momento, a correlação com os níveis com algumas doenças mais frequentes em cada nível. Por exemplo, no nível 1, as mais frequentes são osteoartrite, trauma, doenças difusas do tecido conjuntivo como o lúpus, por exemplo. Isso não é inflamatório. Inflamatório são artropatias inflamatórias crônicas, como artrite reumatoide, soro negativo e gota. Alterações sépticas, infecções bacterianas. E hemorrágico, como no trauma, hemartrose e ascendente de pulsão. Normalmente, nesse momento, como o nome propriamente diz, além do líquido sinovial, existe a presença de sangue, a pulsão. Fator reumatoide. Utilizado na complementação diagnóstico da artrite reumatoide. Na artrite reumatoide, tem uma prevalência de até 75%, mas não é específico. Ele pode ser positivo em indivíduos normais e doenças infecciosas que não sejam a artrite reumatoide. Valores altos conferem maior especificidade e estão associados a formas mais graves da doença. Aí sim, artrite reumatoide. Anticorpo de peptídeo citrulinado cíclico, que é o anti-CCP. Um exame muito específico, realizado por alguns laboratórios de uma maneira muito especial, que serve para detectar a presença desses anticorpos no sangue. Os anticorpos são proteínas produzidas pelo sistema imune em resposta a uma ameaça percebida a partir da citrulina, que é uma proteína importante na oxigenação de tecidos. O anti-CCP está presente em até 90% dos casos da artrite reumatoide. É mais específico que o fator reumatoide. Fator antinuclear, FAN, está presente em 99% dos casos do lúpus e é também muito frequente nas outras doenças difusas do tecido conjuntivo. Uma vez positivo, deve ser caracterizado, ou seja, relacionado com as características clínicas, morfológicas e de exames complementares para determinar a sua correlação com a doença do tecido conjuntivo. Pode ser encontrado também em baixos níveis, em até 30% dos indivíduos normais que não desenvolvem uma doença do tecido conjuntivo. Ainda assim, pode estar presente em outras infecções e até presente em neoplasias. Complemento. É a verificação de atividade de doença e monitorização da terapêutica, principalmente da nefrite no lúpus eritematoso sistêmico. Anti-streptolicina, o ASLO, indica infecção pregressa, recente, por streptococcus. Não fecha diagnóstico de doença reumática. Ácido úrico. Está elevado em 95% dos casos de gota, mas também pode estar alterado em indivíduos normais. Para cada 10 indivíduos hiperuricêmicos com alto índice de ácido úrico, apenas um tem gota.